A conciliação promove mudanças por onde passa. No convívio entre as pessoas é a garantia de bons resultados. Mas na justiça ela virou regra, cai bem em qualquer situação e é uma ótima alternativa para evitar ou resolver litígios. Mas você sabe o que significa conciliação e como ela está presente no seu dia a dia? Veja só. Conciliação é a ação ou efeito de agir de maneira pacificadora com reconciliação. É fazer com que alguém que esteja em desacordo com outra pessoa entre em acordo. Na linguagem jurídica, é o acordo feito entre as partes que estão em um litígio. Ação ou efeito de combinar ou harmonizar, por exemplo, coisas, pessoas, textos, ideologias, entre outros, que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível. Os sinônimos de conciliação são acordo, concordância, concórdia, conformidade, congraçamento, consonância, entendimento, harmonia e reconciliação. Tem que conciliar sim, porque senão só eu acho que violência gera violência, então a gente tem que ser educado, por mais conta até 10, entendeu? Usa terapia, acho que fica melhor. Eu trabalho em atendimento, então eu tenho que fazer tanta conciliação também. Na minha família, pai e filho, e no trânsito, ônibus. Então é um espetáculo todos os dias. Devido ao estresse, devido ao mau humor, a gente tem que conciliar, saber separar, né? E assim, não descontar no alheio os nossos problemas, as nossas frustrações. Pelo visto, a palavra não só é conhecida, como também praticada pela maioria das pessoas. Afinal de contas, é um bom caminho e por isso mesmo não faltam exemplos de como a presença ou a ausência dela pode mudar o roteiro de uma história. Dentro ou fora de casa, não é preciso andar muito para perceber que a conciliação deve ser praticada o tempo todo. Quer ver só? Quem enfrenta o trânsito sabe muito bem o quanto a harmonia é indispensável para garantir a ordem nesse vai e vem de veículos e pessoas. O trânsito é terrível, terrível. As pessoas literalmente não podem errar nunca, porque as pessoas são cruéis mesmo, muito mal educadas. Tá faltando um pouquinho de educação pro povo. No trânsito, assim, a gente pega ônibus, né? Mas tá difícil, cada dia mais e mais a gente viver sem briga, né? Porque numa fila você pode arrumar uma confusão, né? A pior coisa da vida é o trânsito em Brasília. Por quê? Acho que, caramba, tem muito carro e aí a gente tenta sair 2 horas mais cedo de casa para tentar chegar no local e é bem complicado isso. E se alguém desrespeita as regras de trânsito, aí o resultado é esse. O motorista deste carro não viu o pare e avançou numa via movimentada de Brasília. O condutor desse outro não conseguiu desviar. Sem acordo, os motoristas acionaram o Juizado Especial de Trânsito. É simples, rápido e não custa nada. Basta ligar e, em questão de minutos, chega uma das 8 viaturas que atendem 30 localidades no Distrito Federal. Um policial militar faz a primeira triagem e depois todos seguem para a van, onde acontece a audiência de conciliação. Nessa audiência, o conciliador ele vai ouvir os dois envolvidos, 2 ou mais envolvidos, e o policial militar, a partir disso, vai dar a sua impressão de quem seja o responsável pela colisão. É bom frisar que é uma impressão sobre o acidente, porque quem vai julgar e dizer quem é o culpado em caso de não haver acordo será o juiz. Só o juiz tem o poder de decidir quem é o culpado caso as partes voluntariamente não decidam. Nesse caso, ficou decidido que o motorista que cometeu a infração vai arcar com o conserto da caminhonete. A conciliação torna tudo mais fácil, até mesmo em caso de descumprimento do que foi acordado aqui. Nós costumamos dizer que em 30 minutos a questão está resolvida. Resolvida entre aspas. A questão é oficial, né? A questão de dizer quem, como e quando vai pagar. E não havendo acordo, aí sim é que entra essa celeridade, não é? De não precisar mais se discutir os fatos. A diferença do termo de acordo para uma redução a termo, ou seja, quando não há acordo, nessa segunda hipótese, é que nessa segunda hipótese vai ter uma discussão dos fatos.
A Justiça Móvel, como é conhecida no DF, funciona há 15 anos. Só em 2013 recebeu quase 2.500 chamadas. 90% dos casos terminam em acordo. O Juizado Itinerante é um serviço do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. E depois de tanto tempo de estrada, ele é a prova de que conciliar é sempre o melhor caminho. É um procedimento simples, é um procedimento rápido, gratuito, onde as pessoas realmente se sentem valorizadas e que por isso a procura é cada vez maior. Mas nem sempre é preciso recorrer à ajuda de um conciliador para chegar a um acordo. A empresária Alessandra Menezes que o diga. Em 23 anos de direção, já se envolveu em 3 acidentes. O último foi no ano passado. Houve essa colisão, tá? Mas graças a Deus foi só de fato um susto, não ocorreu nada de grave. Nós descemos, conversamos, vimos que ninguém tinha se machucado e, averiguando o que iria acontecer, nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos fazer um boletim de ocorrência, pelo menos pela internet, por causa do seguro do carro. Então, trocamos telefones, pedimos informações. Depois, nós nos falamos durante esses 3 dias, né, para vermos onde nós íamos fazer. Não precisou usar o seguro do carro, porque a franquia estava bem acima do que realmente era o valor. E com isso nós conseguimos fazer várias pesquisas de qual era o melhor lugar, qual era o mais acessível. Mandamos arrumar o carro tranquilamente, sem ter problema algum, e ela pagou tanto o meu quanto dela, entendeu? Não teve confusão, não teve nenhum desacordo, nenhuma briga, foi totalmente tranquilo. Além da conciliação, nessa hora a palavra confiança precisa falar mais alto também. Afinal de contas, o que foi acordado pode não ser cumprido e Alessandra confessa que bateu um certo medo de algo sair errado. Lá no fundo você acaba sentindo que, assim, nossa, a pessoa foi muito educada, foi prestativa, apesar de ter sido uma senhora, foi talvez aonde tenha me acalmado um pouco. Mas eu pedi, no caso, a carteira de habilitação dela, para que eu pudesse estar obtendo as informações e depois tentar, caso de fato ela não cobrisse, né, o que ela havia prometido, eu fosse correr atrás. Mas não foi preciso, não. Ela mesma me ligou, não precisei procurá-la. Hoje, a empresária sabe como ninguém o valor de uma conciliação. Ela já viveu o contrário, se arriscou e não aconselha ninguém a fazer o mesmo. Um ônibus, por tentar chegar no local que é necessário, na cidade que precisa. Então, quer dizer, ele ultrapassou todas as regras de trânsito que precisava, infringiu todas e mais algumas, acabou colidindo comigo e não parou, continuou. Se eu não fosse um pouquinho, até fui errada, incoerente, inconsequente, qualquer termo que tenha sido nesse sentido, eu parei, eu coloquei meu carro na frente do ônibus para ele poder parar, para o motorista vir conversar comigo. Eu tive que fazer o boletim de ocorrência e, através do boletim de ocorrência, eu tive que ir à empresa onde essa pessoa trabalhava, a empresa responsável, tive que mostrar, filmar, eu tive que levar testemunhos e a empresa fez com que o seu funcionário arcasse com o que ocorreu. Senão ele seria demitido. A conciliação é o melhor caminho, eu acho que para qualquer situação.